Outro princípio relevante para o direito processual brasileiro é o princípio do duplo grau de jurisdição. Este princípio ele não está previsto na legislação brasileira. E alguns juristas sustentam que a aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, por ele estar previsto no Pacto de São José da Costa Rica, que estabeleceu a Convenção Americana dos Direitos Humanos, pacto este do qual o Brasil faz parte. Neste pacto, no artigo 8º, que trata das garantias fundamentais, no item 2, a linha H, houve a previsão do duplo grau de jurisdição, da possibilidade de recorrer. Também nós temos alguns juristas que sustentam que este princípio está inserido de forma implícita na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 55, quando estabelece a possibilidade de contraditório e de ampla defesa. O que consiste no princípio do duplo grau de jurisdição? É a possibilidade que as partes têm de recorrer, de decisões judiciais para que a situação delas, o conflito que elas levaram até o Poder Judiciário, seja submetido à decisão de um tribunal para que haja uma outra opinião, uma segunda opinião sobre a situação dela, sobre uma lide instaurada, Até mesmo porque se considera que, indo ao duplo grau de jurisdição, indo a um tribunal, contará com a análise de um colegiado, contará com a análise de pessoas mais experientes e, desta forma, poderá haver a confirmação da decisão proferida ou então verificado que não, que deve ser julgado determinada situação de forma diversa. Ainda em relação ao princípio do duplo grau de jurisdição, eu ressalto que ele emerge da possibilidade de interposição do recurso de uma decisão, ou seja, o que é o duplo grau de jurisdição? É a possibilidade de recorrer de uma decisão. E nós temos algumas hipóteses legais em que há a obrigatoriedade de apreciação da matéria pela instância superior, ou seja, ajuizeio uma ação na Justiça Estadual, o juiz de primeiro grau da Justiça Estadual analisou e proferiu a sentença, e essa sentença obrigatoriamente tem que ser reexaminada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a lei traz algumas situações em que há a obrigatoriedade do reexame necessário. Alguns chamam isso de duplo grau de jurisdição obrigatório, como, por exemplo, o que estabelece o artigo 496 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: 496. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença, inciso 1º, proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, inciso 2º, que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. E aí seguem os parágrafos do artigo que eu oriento que vocês façam a leitura. Então, há essas situações em que há a obrigatoriedade do reexame da matéria de uma sentença proferida pelo tribunal. E, por fim, em relação ao duplo grau de jurisdição, o que eu esclareço para vocês é que, assim como acontece com os outros princípios de direito processual, o princípio do duplo grau de jurisdição ele não tem aplicabilidade absoluta, tá? E exemplo disso é o artigo 105 da Constituição Federal, que acontece nas hipóteses de decisões que são proferidas de forma originária pelos tribunais, não há incidência da obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição. Por exemplo, nós vamos nos deparar com ações que elas devem ser ingressadas no Tribunal de Justiça. Nós vamos nos deparar com ações, como é o que estabelece o 105 da Constituição,
em que nós vamos ter que ingressar com essa ação no STJ e, em razão disso, não há possibilidade do exercício do duplo grau de jurisdição. Não está errado, está ok, não fere princípio de direito processual, por quê? Porque ele não tem aplicação absoluta. E por fim, nós vamos falar do princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 37 e no inciso 53, ao dispor que não haverá juízo ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, se vocês quiserem ir até a Constituição Federal, no livro de vocês, e anotar que esses dois incisos tratam do princípio do juiz natural, é prudente que isso seja feito, tá? Quando nós falamos em princípio do juiz natural, nós estamos falando de competência jurisdicional, ou seja, de competência, de atribuição para decidir uma determinada situação. O princípio do juiz natural, ele visa buscar a estabilidade, a segurança jurídica, ou seja, ele visa assegurar às partes que, se elas ingressarem com uma ação judicial, essa demanda delas vai ser analisada por uma pessoa que é investida de jurisdição, ou seja, uma pessoa que detém competência esta que foi atribuída pelo Estado para exercer com imparcialidade a jurisdição, para analisar, apreciar o caso apresentado e, mediante análise de lei, mediante análise de jurisprudência, mediante análise de princípios fundamentais de direito, aplicar o direito ao caso concreto, tá? Então, isto é o princípio do juiz natural, é possibilitar, é assegurar a parte que o processo, a demanda que ela vai interpor, vai ser direcionada a uma pessoa que detém competência para tanto, e essa pessoa é imparcial e vai julgar visando buscar a realidade, visando buscar a verdade real. Por isso também que, quando nós falamos em princípio do juiz natural, nós falamos que aquele juiz que instrui todo o processo, que conhece o processo desde a petição inicial, desde o pedido inicial, que acompanha toda a instrução probatória, é aquele juiz que tem melhores condições de julgar um determinado caso, porque ele acompanhou de forma imparcial todo o procedimento judicial e é ele que detém melhor competência para julgar. E isso também está relacionado com o princípio do juiz natural. Também em relação ao princípio do juiz natural, nós temos a situação, inclusive o que é estabelecido pela Constituição Federal, de que é proibido a formação de juízo ou tribunal de exceção. O que é a criação de tribunal de exceção? O que é o tribunal ou juízo de exceção? É um órgão julgador que é formado única e exclusivamente para o julgamento de determinado fato, e ele é formado logo após o acontecimento. É, por exemplo, imaginarmos que ocorra um assassinato e logo após esse assassinato seja formado um juízo para analisar aquele determinado delito. Tá? Isso não é admitido em razão do princípio do juiz natural, ou seja, eu preciso respeitar que alguém previamente investido num cargo, dotado de jurisdição, vai analisar uma determinada situação, tá? E eu não posso fazer o sentido inverso, ou seja, acontecer o caso e a partir daí eu criar um juízo para isso. Não, o juízo é natural, ele já existe e se acontecer determinada situação, ela vai ser encaminhada a este juiz. E no Brasil houve tribunal de exceção, tá? Na época da ditadura de Getúlio Vargas, houve a criação do tribunal de exceção, que era o Tribunal de Segurança Nacional, que foi criado no ano de 1936.
E para encerrarmos a aula de hoje, ainda sobre o juiz natural, eu trago para vocês duas questões que talvez são situações, inclusive, que vocês tenham se deparado com notícias, enfim, porque elas estão em relevância, né, nos nossos noticiários. A questão de desaforamento e a questão do juiz de garantias, né? O desaforamento, quando nós falamos em tribunal de júri, e o juiz de garantias, que foi uma situação implementada pela reforma, pelo pacote anticrime, que ainda não entrou em vigor, mas está previsto lá no artigo 3º, a linha A, B, enfim, e seguintes do Código de Processo Civil. Inicialmente sobre o desaforamento. Vocês devem estar acompanhando, inclusive pelo que é noticiado, né, na mídia, a questão do caso da Boate Kiss. E houve a suspensão de um julgamento, né, em razão da pendência da análise de um pedido de desaforamento, ou seja, alguns réus eles não querem ser julgados pela Sociedade de Santa Maria e querem ser e postulam o desaforamento desse julgamento, ou seja, que ele aconteça em outra comarca, em outra cidade. Eu questiono o desaforamento do tribunal do júri, né, o deslocamento de uma comarca para outra, ele fere o princípio do juiz natural? Há entendimento, pessoal, de que não, tá? Que ele se trata de uma exceção da regra de fixação de competência. Por quê? Porque quando nós falamos em tribunal de júri, quando nós falamos em direito penal, o fórum competente, o local competente para julgar o caso é onde aconteceu a infração, tá? Então, o desaforamento, ele na verdade é uma exceção a essa regra de fixação de competência, em razão da verificação das circunstâncias verificadas ali no artigo 427 e seguintes do Código de Processo Civil, mas ele não fere o princípio do juiz natural. Por quê? Porque quem é o juiz natural para analisar situações de crimes contra a vida, de homicídio, é o tribunal do júri. Então, mesmo que eu vou trocar a competência do lugar, vou tirar de uma cidade e colocar para outra, vai continuar sendo competente para analisar a questão o tribunal do júri. Só isso vai acontecer em outro lugar em razão de excepcionalidades que a lei me apresentou, tá? Então, quando eu falo em desaforamento, que é o caso que está em análise, no caso da Boate Kiss, não há uma violação ao princípio do juiz natural. Por quê? Porque no caso da Boate Kiss, ao invés de ser analisado por um júri formado com pessoas da Sociedade de Santa Maria, se está reivindicando, por exemplo, que seja formado por um júri composto por pessoas da cidade de Porto Alegre. Porém, o tribunal vai ser o mesmo. É um tribunal do júri que ocorreria em Santa Maria e vai permanecer sendo um tribunal do júri que aconteceria em Porto Alegre. Então, essa questão ainda está em debate. E outra questão que eu também trago para vocês, que pode gerar, e já tem gerado algumas discussões quanto ao ferimento do juiz natural, é essa questão do estabelecimento do juiz de garantias. Brevemente, o que diz o juiz de garantias? Ele diz que, num processo criminal, questões cautelares que antecedem o processo, elas devem ser analisadas por um juiz e o processo ele deve ser analisado por outro juiz. E há uma crítica quanto a isso, por quê? Porque há uma questão de que o juiz que seria natural da causa, tá? Pode haver uma interpretação de que ele é imparcial, né? E se parte dessa premissa com base na interpretação de que um é o juiz de garantias e o outro é o juiz que vai analisar o processo. Então, em razão dessa interpretação de que, ao determinar o juiz de garantia, se parte da premissa de que o juiz natural ele não é imparcial, há uma divergência de que, com a implementação legal do juiz de garantia, há um ferimento ao princípio do juiz natural, tá? Então, já existem divergências nesse sentido e entendimento de que o juiz de garantia fere o princípio do juiz natural, até mesmo porque nós partimos do pressuposto de que o juiz,
recebendo o processo, seja numa fase investigatória ou logo depois na fase instrutória, ele vai agir de forma imparcial em todo momento, porque é um princípio de direito processual, ele tem que agir de forma parcial. E também, ele tendo um conhecimento prévio do processo, ele vai agir de forma parcial e ter um conhecimento mais amplo da causa e condições de melhor analisar a situação e de proferir uma sentença mais próxima da realidade. E quando eu trago a situação de um juiz de garantias, ou seja, um juiz que vai analisar uma fase preliminar e outro juiz que vai fazer a sentença, instruir o processo, eu posso estar prejudicando a análise adequada, a análise concreta de uma situação e ferindo ao mesmo tempo o princípio do juiz natural. Então, há também já discussões quanto à possibilidade de haver o ferimento do princípio do juiz natural com a aplicação do juiz de garantias. Tá bem? Pessoal, assim nós encerramos a nossa matéria de direito processual. Nós vamos ter uma aula ao vivo para revisarmos toda essa questão, que será objeto da nossa primeira avaliação, juntamente com a unidade 1. Desejo bons estudos para vocês, desejo uma feliz Páscoa, um bom feriado de Páscoa, que seja um momento bom que vocês possam passar com a família, né? E dizer que qualquer coisa, qualquer dúvida sobre a matéria, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou aqui disposta a ajudá-los. Tá bem? Bons estudos e até mais!